Inteligência espiritual transforma o cérebro. Esse é o tópico, é o bate-papo do nosso podcast de hoje, que vai falar, na realidade, sobre neuroplasticidade, sem entrar em detalhes nesta concepção, nessa definição. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro em se transformar, em aumentar, criar sinapses e, claro, que é também uma forma de tornar-se mais inteligente. E hoje eu tenho aqui, vou apresentar algumas atividades que transformam o cérebro. Há várias atividades, mas tem uma que é que é a cerejinha do nosso bolo de hoje, que nós vamos apresentar aqui, que está ligado à inteligência espiritual, que é muito importante. E nós estamos falando de inteligência espiritual. Não estamos falando de inteligência religiosa, que são coisas diferentes. E, dentre as atividades que eu vou apresentar aqui, qual é a melhor atividade? Qual atividade que melhor transforma o cérebro? Qual atividade, dentro das atividades espirituais, nós podemos dizer que está ligada à neuroplasticidade de uma forma mais ampla e de uma forma mais completa? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sempre um prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no Sapacast, Teia Vergueiro, no Centro Cultural Vergueiro São Paulo, com o nosso apoio, Daniel. Daniel, muito obrigado pelo apoio. Vamos que vamos, gente. O cérebro, ele tem várias partes e cada parte tem uma função específica e circulam, né, dentro do cérebro várias substâncias, hormônios. Também não vamos entrar em detalhes aqui, mas a neuroplasticidade, ela é provocada também, né, por certas atividades e também certos hormônios que, quando bem circulados dentro do cérebro, faz uma transformação em vários sentidos que nós vamos ver aqui. Howard Gardner, eu achei muito interessante o trabalho dele. Em 1983, ele desenvolve ali uma concepção muito interessante que é chamada de múltiplas inteligências. Inclusive, é um dos nossos cursos do site do professor Calazans. E ali, inicialmente, ele desenvolve 7 inteligências: espacial, linguística, pessoal, interpessoal, musical e assim por diante. No primeiro trabalho dele, ele cogita a inteligência espiritual. Não fala, ele fala, ó, existe uma, ele não desenvolveu nesse primeiro trabalho, existe uma que é muito interessante e hoje nós entendemos que esta inteligência, a própria ciência, principalmente a neurociência, né, as neurociências, tem sim mostrado a eficiência dessa inteligência espiritual. E quais são as atividades, então, que transformam o cérebro, produzindo aí aumento do fluxo de sangue, produzindo aí até mesmo o aumento do próprio cérebro e causando a neuroplasticidade? Eu vou citar aqui três, tá? Três, e depois eu vou explicar cada uma delas, e aí eu vou apresentar a quarta, que eu considero muito importante, sendo elas empatia, oratória e exercícios físicos. E vamos começar com exercícios físicos. Quando nós fazemos exercícios físicos, há um aumento do fluxo de sangue no cérebro. Por exemplo, exercício na ordem aeróbica aumenta ali em torno de 5 ml, né, de volume de sangue por minuto. Daí, principalmente nós, né, que estamos já nessa faixa etária aqui, a importância de praticar exercício, vários exercícios, enfatizando e priorizando a aeróbica, porque, por exemplo, dentre várias coisas, você diminui ou prorroga aí a demência para quem tem
esta tendência. Então, exercício físico. Oi? Então, exercício físico é sim uma excelente maneira de moldarmos o nosso cérebro, até mesmo provocar aí a neuroplasticidade, que é o aumento do cérebro. Acreditava-se antigamente que o cérebro não aumentava, aumenta, tá? Exercício físico, ele produz aí a substância, né? Provoca aí a liberação de várias substâncias. Empatia, empatia é a habilidade, a capacidade, a competência de colocar-se no local dos outros, e hoje a psicologia mais moderna diz que é mais do que isso, é você ver como as outras pessoas veem. Olha só o que a ciência concluiu. Quando nós praticamos empatia através, por exemplo, de um serviço voluntário, olha que coisa interessante. Quando uma pessoa dá assistência a uma outra pessoa necessitada, há liberação de muitas substâncias benéficas ao cérebro. A pessoa que recebe também ela tem essa liberação de substâncias. Agora, pasmem, quem assiste à assistência, quem vê, quem estiver junto no mesmo ambiente. Então, vamos supor que eu esteja dando assistência a uma determinada pessoa. Né, o meu cérebro está trabalhando nesse sentido, liberando substâncias benéficas. A pessoa que está recebendo também está sendo beneficiada com a liberação de hormônios, e uma terceira pessoa que está assistindo. Então, olha só que coisa. O serviço voluntário, por exemplo, ele tem esta pegada. A cura de uma vida. Esse aqui é um caso que eu trabalhei que foi muito interessante. Uma jovem senhora, ela estava passando por vários problemas, né, depressão, da ordem psicológica e também até psiquiátrica, e estava tratando com um médico ali. Contudo, nós orientamos que ela participasse de eventos voluntários. E, pasmem, quando nós usamos aqui essa expressão, a cura de uma vida. É claro que nós respeitamos aí toda a ciência secular na área da psiquiatria e da psicologia. Mas essa senhora teve uma evolução impressionante pelo fato de, uma vez por semana, trabalhar em um serviço voluntário, e teve ali a substituição, não, a eliminação de vários remédios. Então, nós constatamos na prática que o simples fato dela participar desse serviço voluntário teve, sim, uma melhora considerável. E a gratidão, né? Na realidade, a gratidão, quando nós operamos a gratidão, é uma maneira de liberar. Para que se tenha uma ideia, o exercício físico, ele aumenta o volume do fluxo do sangue em torno de 5, 6%. Aqui, na ordem já de 30%. Olha só, quando você pratica a gratidão, o volume de sangue, o fluxo de sangue melhora em torno de 15%, 15% não, 15 ml por minuto. 15 ml por minuto. É o exercício físico na ordem de 5, 6 ml por minuto. E é claro, quando eu estou falando de fluxo de sangue, nós não vamos aqui identificar, mas há também uma liberação de vários hormônios que nós consideramos o hormônio do prazer, da alegria, né, do conforto e assim por diante. Então, o serviço voluntário, eu acho interessante que nos Estados Unidos é muito comum, e eu tive um amigo que foi a serviço, um funcionário público federal, e lá nos Estados Unidos, ele e toda a família, ele mais a esposa e filhos, 4 pessoas, uma vez por semana, prestava o serviço voluntário em um determinado hospital. E contou para nós quais foram os benefícios de realizar aquele serviço. São vários, né? Só que ele veio para o Brasil, né, voltou,
e nunca mais praticou nenhum serviço voluntário. E eu falei para ele, aqui no Brasil existe, tá? Vários tipos, inclusive hospitais e outras entidades, lá dos velhinhos, né? Mas nós, no Brasil, nós não temos esta prática, essa experiência contínua de prestar o serviço voluntário. Nós estamos gravando esse podcast agora em maio de 2024 e recentemente nós tivemos aquele problema lá no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe, né, aquela tragédia de enchente, e eu tive a oportunidade de participar de um instituto onde nós envolvemos ali várias pessoas, na verdade muitas pessoas, para arrecadar mantimentos, roupas e também essas pessoas ficarem envolvidas no embarque do caminhão, né? Na verdade, carregar o caminhão, despachar a bagagem, catalogar roupa, catalogar remédio, como conseguir remédio. Ou seja, foi uma operação, levou ali 2 semanas, uma operação bem interessante. E no momento em que nós estávamos ali catalogando o material, transportando, carregando, a gente percebia, e as pessoas não percebiam isso, a alegria das pessoas, como elas se comportavam, elas não estavam percebendo, mas estava vendo ali a liberação de vários hormônios em suas mentes, e sem que elas percebessem, estava vendo ali também uma transformação em suas mentes, uma neuroplasticidade que nós não temos a menor dúvida que isso estivesse ocorrendo. Sem que elas percebessem, nós, eu e uma outra pessoa especialista também em psicologia e especialista em neurociências, nós fizemos esta observação. Presta atenção naquela pessoa. E, às vezes, pessoas problemáticas, pessoas com problemas sérios, mas estava ali, e ao estar ali, é como se os seus problemas estivessem sido resolvidos, e não que os problemas estavam sendo resolvidos ali, mas a maneira, diante da liberação de vários hormônios, a maneira como ela se comportava, dava assim a ela uma outra maneira de entender a situação pela qual ela estava passando. Isso que é interessante. Os problemas estavam lá, não eram os problemas que estavam sendo resolvidos. As contas, doenças, as enfermidades estavam lá. Mas como ela se comportava diante desses problemas, que era, assim, algo muito interessante. Tá? Eu assisti um debate no Brasil e houve uma apresentação também no Japão falando sobre as crianças que estudam primário, secundário, ensino médio no Japão. Lá, as crianças são responsáveis por manter a escola limpa, fazendo ali o serviço, limpando a escola, todas as dependências, inclusive banheiros, né? E no Brasil, nós vimos uma reportagem em que pais e mais profissionais da área de ensino criticando porque uma determinada escola, orientando os alunos a limparem o ambiente, e até mesmo carregando, organizando ali, carregando cadeiras, organizando o espaço, foi severamente criticada porque estavam atuando como se fosse um serviço forçado, né? Um serviço que não era para criança fazer. E olha que não havia nenhum serviço, nenhum esforço demasiado. Mas, na realidade, a gente aproveitou para ver aí, né, as duas concepções. No Japão, faz parte da rotina, é um serviço salutar. No Brasil, é escravidão, serviço forçado, trabalho abusivo das crianças, trabalho abusivo infantil. E aí é só a gente ver quem é o Japão e quem é o Brasil. Tá? Devemos respeitar todas as concepções e ideologias e tudo bem. Contudo, o Brasil, por se perder nessa concepção, ele deixa de entender e aprender muita coisa também. Tá? Eu gosto muito da Bíblia, tenho utilizado a Bíblia para várias referências, e o salmista Davi, né, que foi um rei, ele usa essa expressão, sustém-me com um espírito voluntário, Salmos 51, 12. Então, ele entendeu que ele era rei nesse momento, que para manter-se ali a
postura de reis, com todas as suas benesses, direitos e deveres, ele teria que ter um espírito voluntário, e ele faz isso através de uma oração. Ele faz esse pedido através de uma oração. A oratória, né? Quando eu falei de Howard Gardner, em 1983, ele falou muito sobre a inteligência linguística, que é a arte de falar, de se comunicar, de ouvir, de escrever. E a oratória, ela tem por finalidade aí, ela tem um benefício que aumenta em torno ali de 15, né, 15 ml por minuto, o aumento do volume do fluxo de sangue. A empatia, o serviço voluntário, em torno de 30. Então, a oratória é uma outra coisa que nós também não desenvolvemos muito bem no Brasil, é a oratória. Então, a oratória, ela tinha que ser estudada, praticada, não só por quem é profissionais da comunicação ou profissões tais como religioso, advogado, professor. Não. Essa capacidade, essa competência tinha que ser desenvolvida. E a oratória é, sim, uma excelente maneira de nós desenvolvermos aí o nosso cérebro. Imagine, então, quem constantemente ministra aulas ou pregações. Estou falando aqui de religiosos, claro. Então, ou quem dá palestras constantemente. O fato de você dar uma boa palestra, o volume de sangue aumenta, o fluxo de sangue aumenta em torno de 15. Lembrando que há liberação também de substâncias, hormônios benéficos que facilitam aí a neuroplasticidade. E aí vamos partir já para o final, mostrando aí qual a melhor atividade, Calazans. Isso aqui, né, que nós estamos falando, é resultado de uma experiência. Isso aqui é científico. Adam Milber, ele fez uma experiência e não tinha por finalidade chegar nessa conclusão. Né? Em laboratórios com muitas pessoas, ele chega à conclusão que a melhor atividade é esta aqui, a oração. E ele chega assim a dados impressionantes. Ele colocou ali pessoas orando durante 15 minutos por dia, durante 8 semanas. Olha só que coisa interessante. Não apenas aumentou o fluxo de sangue, como também o próprio lobo pré-frontal aumentou consideravelmente. Então, ele entendeu que a oração alterou, mudou, ampliou o cérebro. Lembrando que o lobo pré-frontal é a parte responsável por decisões e dentre outras coisas. Então, oração é uma atividade, dentre as quais nós apresentamos aqui, é a que mais provoca transformação no cérebro, liberação e aumento do cérebro. Então, mais fluxo de sangue e aumento no lobo pré-frontal. Tá? Então, vamos lá? Exercícios físicos em torno de 5 ml por minuto. Oratória em torno de 15. Empatia em torno de 60. E oração é o dobro da empatia. Nenhuma delas aqui chega mais perto, chega mais ou menos na metade da evolução desta experiência. Assim sendo, tá? O aumento do lobo pré-frontal é o aumento, mais do que isso, é poder de decisão, mais do que isso, discernimento. Discernimento é você diferenciar as coisas com clareza, com objetividade. Mais do que ter o poder de decisão, é discernimento. Discernir entre o certo, o errado, o melhor e o pior. Então, esta experiência é, sim, muito interessante. Agora, imagine você que tem uma atividade religiosa e que, durante essa atividade, você profere durante a semana aulas e pregações. E que você também realiza ali serviço voluntário. E também você presta o serviço de assistência e tem a prática diária de orar. Não tenha a menor dúvida que, cientificamente comprovado, você tem sim uma evolução no seu
cérebro. Bora orar então, né? Eu achei muito interessante essa palavra dita por Paulo a Timóteo, registrada em Timóteo 4:8, ele fala assim: porque o exercício corporal para pouco aproveito, mas a piedade, tá? E aqui é interessante. Então, eu sempre falo, né? A minha filha não está aqui hoje, a Ana Carolina, que estuda neurociências, faz faculdade de neurociências, nós temos discutido muito sobre vários assuntos, e eu falo, neurociências estão já na Bíblia há muito tempo. Então ele fala que o exercício físico pouco aproveita. Ele não está dizendo que não aproveita, pouco aproveita, mas a piedade, quando eu falo piedade, nós envolvemos empatia, assistência, oração, pregação, tá? É um contexto mais amplo. Tudo é proveitosa, tendo a promessa para essa vida e para a vida que há de vir. Então, ele, de uma forma diferente, ele fala que a atividade religiosa envolvendo atividade espiritual, não é só para a gente diferenciar que não estamos nos referindo a determinada religião. Por isso que não falamos de atividade religiosa, e sim atividade ou inteligência espiritual. A ciência já provou isto, tá? Já foi feito isso em hospitais. Quando uma pessoa está internada e ela ora, ela tem uma recuperação mais rápida. Isso é ciência, tá? Comprovado com vários, né? E também tem redução no tempo da internação. Tem a recuperação mais rápida e redução. E uma coisa interessante que a ciência já comprovou. Então, você tem ali o João que está internado. Se João tem a prática de orar, ele tem a liberação de mais hormônios que atuam na recuperação mais rápida. Mas olha que coisa coisa interessante que foi comprovada. Se familiares ou um grupo de pessoas da igreja, por exemplo, um grupo está orando por essa pessoa, o simples fato dessa pessoa estar recebendo oração e sabe que está recebendo oração por um grupo de pessoas, familiares, membros de alguma instituição, ela tem uma recuperação mais rápida. Então, ela orando, tem uma recuperação melhor. Mas se tiver um grupo de pessoas orando por ela, a recuperação é mais rápida ainda. Que coisa interessante. Então, eu vou orar a liberação de hormônios benéficos que essa liberação vai ajudar na minha recuperação. Mas se houver um grupo de pessoas, é mais rápido ainda. Isto não é religião. Claro que a religião é espiritualidade, mais do que isso é ciência. A ciência já comprovou. E aí nós temos aí alguns personagens bíblicos, né, que eram levados a orar, dentre outras atividades espirituais. Daniel, ele é conhecido, né, porque orava 3 vezes por dia. E se nós olharmos para a vida de Daniel, Davi também, homens, né, de oração que foram ali beneficiados por esta prática. Ok? E finalizando mesmo, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos Colossenses, né, Paulo escrevendo a Colossenses, não cessamos de orar por vós, oração aí, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por várias vezes a Bíblia cita esta expressão, inteligência espiritual, que eu dei aqui fiz um voo panorâmico mostrando algumas atividades que estão dentro da atividade espiritual que atuam sim na neuroplasticidade. Quer tomar uma decisão? Vamos orar antes? Bora orar? Ok? Ciência e fé, né? Essas duas concepções não se contrapõem. E aqui é um exemplo de que a ciência, eu não estou falando hoje de religião, estou falando de vida espiritual dentro da ciência. E a ciência já comprovou isso que nós falamos. Tudo bem? Faço o convite para que você conheça os outros vídeos sobre esse assunto no nosso canal do YouTube e pode também se inscrever e ativar o sininho. Assim que nós inserirmos outro vídeo, você vai receber. Para mais informações, o canal do Professor Calazans, o site professorcalazans.com.br.
Ali você tem várias concepções, dentre elas comunicação oratória, neurociências. É só entrar ali e conhecer também os nossos cursos sobre o assunto. O nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, e o nosso telefone, que também é Zap, 11, né? 98693-6733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.